em que todos nós nos focamos perante os caminhos do Senhor. Oh, glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Eu passo a próxima oportunidade para a irmã Maria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito, louvado seja Deus. Aleluia. 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 Devemos viver como a pedra viva, portanto, livrando vós de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maldicência. Glória a Deus. Desejai puro o eleite espirituais, com a criança, aleluia, aleluia, como a criança recém-nascida, a fim de crer por intermédio desses alimento para a salvação. E se o que já provaste que o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia, bendito, louvado seja Deus. É muito maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. É como diz essa palavra, que o primeiro texto fala, e devemos viver como pedra viva. As pedras vivas é sempre viver na santidade, na justiça, debaixo do santo temor a Deus e do santo arrependimento e da santa obediência, a santa humildade. Nós temos que seguir, glória a Deus, como fala a palavra e fala seus pregadores. Este evangelho é um evangelho sofrido, é um evangelho, como diz, amargo, não é doce, mas é para a nossa salvação. Aleluia. Nós temos que lutar, lutando para ser esta pedra viva. Glória a Deus, aleluia. Morrendo para a vaidade, morrendo para todo tipo de pecado, morrendo para a maldade, morrendo para todo tipo, aleluia, de atrocidade, e vivendo vivo para Cristo, vivendo vivo para a nossa salvação eterna. Aleluia. Bendito, louvado seja Deus. Aleluia, bendito, louvado seja Deus. É a salve, é a agraciada, é a igreja do Senhor, e a paz seja convosco. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Bendito, louvado seja Deus. 514, primeiramente. Em glória esplendente nas nuvens em ti ao mundo virá outra vez o Senhor. O santo cordeiro que lá no madeiro venceu seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tem latas prontas e as vestes também, para ir com Cristo além. Não mais te demore, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Começando a ir perecer a mentira no dia da vinda de Cristo Senhor. Ao mundo enganado nos rios, pecado não vai tomar parte das bodas de amor. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tem lepras prontas e as vestes também, para ir com Cristo além. Não mais te demore, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Aleluia, Jesus. Aleluia. Começa, aleluia. A graça perfeita não tem menos seita, pois breve Jesus adivina dos céus. E veste tua alma com graça e com calma, de dia e de noite orando a teu Deus. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tem lutas prontas e as vestes também. Eu vou fazer os vídeos cortados. Glória a Deus. Mas é Tem não, lepras só pra prontas e as vestes também, para ir com Cristo além. Não mais te demore, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Glória a Deus, aleluia, bendito, louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. 523. Glória. Aleluia. Se Rápido, né? Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, cujas águas repletas de vida e para sempre de graça nos há de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor. Água correrá, se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venha, sempre sairá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, há muitas fontes de gozo no mundo, e nela os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos, que a água viva não pode conter. A água sairá, viva maneira, da fonte que abriu o Senhor.
a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venha, sempre sairá. Há muitos homens que gastam dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva maneira, da fonte que abriu o Senhor. Água correrá, se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares sempre sairá. Aleluia, oh, aleluia, oh bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todo quer dar, pela fonte de paz que nos temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor. Água correrá, se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venha, sempre sairá. Glória a Deus, aleluia, bendito, louvado seja Deus. E agradeço a oportunidade. Passo a palavra para o preletor dessa noite. Aleluia, Pai, seja com o Espírito de vocês, aleluia. Amém. Vamos louvar mais um hino, povo abençoado, aleluia. Duzentos e 25. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus e a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, nunca rejeitando a cruz, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde eu for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, sem valente, franco sem o mal temer, ser valente,
aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Aleluia, povo abençoado, glória a Jesus. Pai poderoso, neste exato momento nós te agradecemos, e que nesse momento, Senhor, o Senhor possa nos ajudar a ministrar essa santa palavra no nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, trazer entendimento, luz para nossas mentes, para que nós possamos nos preparar o mais rápido possível para o arrebatamento da igreja. Eu me arrependo, meu Pai, diante do Senhor, por toda carnalidade, por toda sujeira, por toda impureza. Eu não sou nem digno, Senhor, que não seja nada manifesto em mim, mas através do seu poder, através do Espírito Santo, possa, Senhor Jesus, guiar, Senhor, nessa ministração, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Então podemos nos assentar. Aleluia. Então, povo abençoado, glória a Jesus. Vamos abrir em Gênesis. Vamos falar um pouco do arrependimento. O primeiro nível do arrependimento. Vamos nos aprofundar hoje, nesta noite, para que nós possamos nos apegar nesses últimos dias no arrependimento, porque o arrependimento pode nos salvar. Se Jesus vier e nós estivermos acordados em pleno arrependimento, confessando nossos pecados e aprofundando nossos 4 níveis, naquele dia nós seremos resgatados, nós seremos evacuados naquele grande dia do manifestar da glória de Deus. Aleluia! Então é muito importante nós apegarmos nos 4 níveis do arrependimento. Sem os 4 níveis do arrependimento será impossível nós entrarmos no céu. E os 4 níveis do arrependimento trata-se, número 1, de nós nos arrepender pelos nossos antepassados, nos arrepender por todas as cargas de maligna que recaiu sobre nós. Número 2, nós temos que confessar os nossos pecados. Esse é o segundo nível do arrependimento. Nós temos que confessar os nossos pecados, confessar tudo. Eu falo confessar os pecados não é digamos aqui, ajoelhar e Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, hoje eu fui trivial, isso e aquilo, não. Confessar os pecados é você confessar erro por erro, ou seja, eu fofoquei, eu roubei, eu isso e aquilo, pecado, aleluia. O Senhor Jesus fala pecado, confessar os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos purificar. Porque se eu dizer que falar, Senhor, eu me arrependo isso e aquilo, isso e você não está confessando de uma forma detalhada, você está generalizando, ou seja, você não está se arrependendo de verdade. Essa é a palavra correta. Aleluia. Por isso que a gente tem que ser muito sábios e ser muito sérios com o Senhor Jesus, porque Ele quer confissão dos nossos pecados. Ele quer que nós nos arrependemos pela carga maligna que recaiu sobre nós. E Ele quer também que nós nos arrependemos porque nós somos injustos. Tudo que nós fazemos é nada diante do Senhor. Aleluia. O que eu fizer para o Senhor é nada. Se eu evangelizar 200 bairros, é nada. Se eu for ali visitar a casa da irmã, na casa do irmão, é nada. Você não está fazendo nada. É Deus que está operando por meio da sua vida. Aleluia. Você tem que só apenas se arrepender. E se receber elogios, que você é isso e aquilo, se arrependa também. Não deixa o elogio te orgulhar. Aleluia. E o 4º nível que nós temos que nos arrepender é que Deus é santo e nós somos injusto, impuro, imundo diante dele.
Aleluia! Glória a Deus. Então esses são os 4 níveis. Mas a ministração de hoje, eu só quero aprofundar a ministração de hoje, não falando dos 4, mas falando do primeiro. Que a gente nunca pode esquecer do primeiro, porque o primeiro, além de ele nos mostrar claramente, ali ele vai mostrar o DNA de como a gente foi criado, porque nós somos a última geração. Nós viemos de muitas e muitas gerações pecadores, e que todos os pecados que eles praticaram, desde Adão e Eva, desde nossos antepassados, toda a herança de pecado recaiu sobre nós. Aleluia! É por isso que nós temos que nos arrepender muito seriamente pela carga maligna de pesada que recaiu sobre nós. Se nós quer quebrar a maldição da nossa vida, é necessário nós nos arrependermos pelos pecados dos nossos pais lá no passado. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos em Gênesis, povo abençoado, em Gênesis 2, vamos nos aprofundar nesse primeiro nível, para que nós possamos sair daqui, mas sair praticante do arrependimento. Quando nós estivermos praticando o arrependimento todos os dias, nos 4 níveis, naquele dia a porta de entrada do céu vai te esperar. Aleluia! Então vamos lá em Gênesis 3. Gênesis 3, do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque dele, do contrário vocês morrerão. Essa é uma lei divina, povo abençoado, que Adão, se ele obedecesse, ele estaria vivendo. Se ele obedecesse essa lei, nós estaríamos vivendo. E se ele multiplicasse a terra, como Deus falou para ele multiplicar a terra, mesmo que houvesse mais de 8 bilhões nessa terra, se os 8 bilhões dessa terra, se ele tivesse multiplicado essa terra inteira, tivesse obedecendo esse mandamento, essa lei divina, Deus faria a terra ainda mais grande ainda, porque Deus é poderoso para esticar a terra, se Adão tivesse em obediência, a humanidade viveria e viveria eternamente. Aleluia! Glória a Deus. Era conforme ele estivesse obedecendo este comando. E esse comando é muito sério, ele se perpetua até os dias de hoje. Porque se a gente não obedecer a Deus, nós vamos morrer. Glória a Deus. O teste que Deus fez com Adão é o mesmo teste que está sendo hoje conosco nós. Nós estamos aqui diante de muitas árvores. Só que nós só podemos, diferente de lá, agora nós temos uma árvore verdadeira que nós temos que nos alimentar. E todas as árvores a gente não pode. Aleluia! Então é muito importante, povo abençoado, nós sabermos disso, que essa é uma lei imutável. Vamos no versículo 4, continuando. Disse a serpente à mulher, olha só, a serpente era o diabo, era Satanás. E a mulher deu ouvidos a Satanás. E isso foi muito mortal, porque ela escutou um tipo de pregação que fez ativar os desejos da carne dela. Aleluia! Glória a Deus. Porque o que faz ativar o desejo da sua carne é o conhecimento. Se nós verdadeiramente ouvir um conhecimento, a gente ativa os desejos da nossa carne. Se eu falar para a criança, não toque ali, você pode brincar com todas as bolas, mas aquela ali você não brinca. Aquela lei que eu falei para ele não pegar naquela bola ali vai despertar o que nele? Curiosidade. E ele vai acabar quebrando a lei por causa do desejo que foi ativado. Ou seja, o conhecimento, a lei desperta o desejo carnal. Por isso que tem uma lei que é contrária a nós. E por isso que a Eva caiu. Eva caiu porque despertou nela. Primeiramente ela caiu pelo ouvir, mas depois o conhecimento foi despertando desejos
e ela achou saboroso e ela foi e comeu. Aleluia! Então, Glória a Deus. no versículo, eu quero agora no versículo 17. Gênesis 3, no versículo 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, aleluia, Glória a Deus. e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo, com o suor do seu rosto. Só até aqui. Então nós podemos ver que Adão também ouviu a pregação de Eva. Ele também caiu na mesma tática, povo abençoado. Ou seja, se Eva deu ouvidos, Adão também deu ouvidos. E se ele deu ouvidos à sua mulher, significa que nele também despertou desejo e curiosidade de comer aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o mensageiro de Deus revelou que eles praticaram o pecado sexual lá no Éden. Que tipo de pregação que Eva deu para ele? Aleluia! Foi uma pregação, olha, conheço ali uma maneira especial, isso e aquilo, foi convencendo e ele despertou curiosidade. Aleluia! Glória a Deus. Esse conhecimento do fruto do conhecimento do bem e do mal, povo abençoado, desperta curiosidade. Faz você ficar desejando pelo pecado. E é por isso que nós temos que nos santificarmos, povo abençoado. Santificarmos e nos arrependermos. E eu falo santificarmos nos 5 níveis da santificação. E quais são os 5 níveis da santificação que todo ser humano tem que ter? Todos nós temos que ter. Número 1. A santificação visual. Nós não podemos ver coisas que são impuras, coisas que não... Quando a gente pega no celular, a gente não pode ver coisas que podem sujar a nossa mente, pode macular a nossa mente, pode manchar o nosso sentido bíblico. Aleluia! Segundo, os nossos ouvidos têm que estar protegidos. Terceiro, o nosso tato. A gente não pode cometer a prática do pecado sexual com nossos membros. Nós temos que servir ao Senhor. Terceiro. Quarto, o paladar. A alimentação é muito importante. Nós temos que se alimentar dos alimentos que foi ordenado pela Bíblia, povo abençoado. Se a Bíblia diz que é pecado comer isso e aquilo, obedeça. A alimentação é muito importante para o crente. Glória. Aleluia! E por último, o olfato também. Porque, olha só, quando passa na rua e você já fez tanta loucura, praticou tanta imundícia no passado, tanta loucura, já entrou em todo buraco, e quando chega alguém com perfume, você lembra lá do passado. O perfume despertou aquele desejo em ti. Ou seja, povo abençoado, nós temos que nos arrepender por isso também. Aleluia! Glória a Deus. Então é muito importante nós entendermos no versículo 7. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ou seja, eles caíram da pureza. Eles estavam em desobediência, ou seja, eles estavam em pecado. Se eles estavam em pecado, significa que as vergonhas deles estavam expostas. Aleluia! E nudez é pecado, povo abençoado. O pecado nos distancia do Senhor. O pecado nos separa do Senhor. E o pecado, povo abençoado, nós podemos entender aqui que o pecado derrubou os dois, porque eles não obedeceram à ordem divina. E por isso toda a criação também pagou o preço. Foi toda amaldiçoada por causa do erro de Adão. Aleluia! E não só a criação, a natureza, as árvores, os planetas, todos eles foram afetados. Todos foram afetados pelo pecado. A natureza, os planetas, a criação, os animais hoje a gente vê animais querendo comer outros. Isso aí foi o pecado de Adão. Isso não tinha, povo, isso não existia. Os animais eram pacíficos, eles andavam em paz um com o outro. O leão, a cobra, todo mundo era pacífico. Mas por causa do erro de Adão, todos
Todos foram afetados. E não teve conserto para Adão, porque o pecado se tornou um só com ele. Não tem como desmembrar o pecado do homem, somente se for pelo sangue de Jesus. Aleluia! Somente pelo sangue de Jesus. E nós podemos ver claramente que a humanidade também foi afetada. Então todos, vamos lá em Romanos 3. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 3, povo abençoado. Romanos 3, 23. Por causa do pecado de Adão, pela desobediência de Adão, nós podemos ver aqui em Romanos 3, 23, que pois todos pecaram. Todos. A palavra diz que não foi um, foi todos. Se ele pecou, todos nós pequemos. Porque todos nós estávamos em Adão. Aleluia! Glória a Deus. Todos nós estávamos em Adão. Como, pastor Diego? Como? Volta para o ventre da sua mãe. E a sua mãe volta para o ventre da onde é a mãe dela. E assim vai parar onde? Vai parar em Adão. Aleluia! Glória. Vai parar em Adão. Então significa que todos nós pequemos. Todos nós fomos destituídos da glória. A partir do momento que Adão ouviu essa mulher, caiu na desobediência, no momento em que ele pecou, ele com o seu corpo luminoso, com o seu corpo glorioso, com seus cabelos brancos, com suas vestes gloriosas, ele se tornou um ser carnal. Aleluia, se tornou um ser de carne. O homem que não tinha sangue, ele era somente carne e osso. Carne e osso, porque ele era semelhante ao corpo de Jesus. A Bíblia diz que o homem era a imagem e semelhança de Deus. E quando ele pecou, ele perdeu isso. E ele começou a surgir sangue. E o sangue é aonde corre o pecado. É onde corre o hormônio, é onde ocorre toda a loucura de pecado que corre através do nosso sangue. É por isso que Jesus falou que carne e sangue não vai entrar no céu. Carne e sangue não vai entrar. Ou seja, nós temos que nos apegar ao arrependimento e mudarmos a nossa vida e nos santificarmos para que assim nós possamos construir um novo ser humano em nós por meio de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Somente Cristo Jesus é a solução, não há outro. Ou se nós caminhamos no caminho estreito ou nós estamos fora. Porque somente o caminho estreito é aonde está a construção do novo eu, é a construção do novo corpo, e é aonde você está, igual as mulheres que é costureira, vai tecendo ali, linha por linha, até de pouquinho em pouquinho, quando pensa que não, vai construir um tapete. É desse jeito que a gente vai tecer a nossa salvação. A Bíblia diz que ela está pronta. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que ela está pronta com seu linho finíssimo. Ou seja, ela, a sábia, a igreja prudente, foi tecendo ali e construiu uma noiva justa e sábia, porque o linho fino são a prática da justiça e a prática da santidade. Aleluia! Então nós podemos ver, povo abençoado, em Romanos 5, vamos mais na frente em Romanos 5, nós podemos entender que o primeiro nível de arrependimento significa que todos nós pequemos. E todos nós fomos destituídos da glória. Todos nós estamos amaldiçoados com esse corpo carnal, pecaminoso. E que não vai entrar no céu com esse corpo pecaminoso. Somente um corpo arrependido. Aleluia! Somente um coração arrependido. E nós podemos ver em Romanos 5, no versículo 11. Romanos 5, versículo 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia!
Glória a Deus. Agora nós temos o acesso, povo abençoado, para novamente nós retornarmos ao caminho da árvore da vida. Por causa de Jesus Cristo que nos trouxe a reconciliação de volta para o Senhor. Aleluia! Por meio do seu sacrifício perfeito, o sacrifício de sangue, Ele comprou as nossas almas pelo seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. E por causa daquele sangue chama-se a reconciliação. Significa que agora nós temos a esperança de nós reconciliarmos de volta ao Senhor. Significa uma coisa, povo abençoado. Se todos nós pequemos e fomos destituídos, significa que agora nós temos que nos arrepender, povo abençoado. Nos arrepender constantemente, para que só assim quebre a carga maligna de pecado dos nossos pais. Porque se todos nós pequemos, significa que o nosso avô pecou, a nossa mãe pecou, os nossos pais pecou, o nosso tataravô pecou, todos pecaram, Adão pecou, e é por causa disso que nós temos a responsabilidade de nós nos purificarmos no sangue de Jesus. Mancha por mancha, que ficou resquício em nós. Glória a Deus. Aleluia! A gente tem um hábito, digamos, um hábito de pecado que a gente sempre vai estar lá naquele mesmo hábito, sempre. E por que o arrependimento? Porque o arrependimento do primeiro nível, pelos nossos antepassados, vai quebrar a carga maligna desse hábito de pecado que ficou em nossa vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus vai quebrar a maldição. Porque esse hábito que nós temos e que não sai, você se arrepende e fica ali naquele mesmo erro, isso é consequência de algum parente seu que ficou, digamos que tinha aquele hábito e aquele pecado recaiu sobre ti e não sai, somente pelo sangue. Ficou cravado. Nós somos a última geração, a geração que recebeu a carga maligna de pecado, de todas. Significa que essa geração receberá o maior juízo da história. Porque hoje os homens se tornaram corruptos, frios na fé, incrédulos e um nível muito superior. E eu falo de imoralidade, de todo tipo de loucura. É por isso que nós temos que nos arrepender por esse nível e nos apegarmos, povo abençoado. Aleluia! Para quebrar essa maldição que ficou dos nossos antepassados sobre nós. Aleluia. Porque nós sabemos que, digamos que a minha tataravó, ela era insubmissa. Digamos que o meu tio, ele era prostituto imoral. Digamos que o meu bisavô era mentiroso. Eu tenho que me arrepender profundamente no sangue de Jesus e pedir para que o Senhor Jesus quebre essa maldição em nós, povo abençoado. Glória a Deus. Isso não tem que existir na nossa caminhada cristã. E se está existindo é por causa que ainda falta arrependimento para quebrar essas cargas malignas do passado. Aleluia! Nós temos que ser processados pelo sangue de Jesus. E nós temos que cada vez mais nos alimentar da palavra de Cristo. Por que eu falo da palavra de Cristo? Porque quando eu leio a Bíblia revela os meus pecados, ilumina, traz luz para mim. Traz luz para a nossa vida. E ela revela. Digamos que eu leio uma palavra aqui de Efésios. E Efésios está dizendo que eu tenho que... eu leio a palavra em Efésios e Efésios está dizendo que eu tenho que me arrepender por causa da ira. Ou seja, eu tenho a ira. Então significa que eu tenho que me arrepender e quebrar essa carga maligna dos meus antepassados que também tiveram ira. Aleluia! A gente nunca podemos esquecer, povo abençoado, de nós não esquecer do primeiro nível. Porque o primeiro nível é muito mortal. Há pecados que Deus quer que nós nos arrependemos de tudo, purificamos de tudo. E que não fica nem um resquício, O profeta do Senhor falou, viu na visão que a igreja que subiu, ela subiu sem nenhum pecado. Ou seja, ela passou bastante tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, se arrependendo constantemente, povo abençoado. Por que esse ministério chama-se arrependimento e santidade? Porque eles estão sempre na prática do arrependimento. E que nós temos que sempre nos arrepender constantemente. Não pode parar. Aleluia. Mesmo que não haja tempo, mas se arrependa. E principalmente apega-se nesse primeiro nível. Há costumes em nós, há comportamentos em nós,
a manifestação de pecado em nós, que a gente se arrepende e não sai. Por que não sai? Porque falta ainda se arrepender no primeiro nível, que você está se esquecendo. Glória a Deus. E se você se arrepender no primeiro nível, aprofundado, vai quebrar, porque o sangue de Jesus é poderoso para quebrar essas maldições em tua vida. Aleluia! É poderoso. É poderoso. Pode fazer o teste. Senhor, me arrependo pelos pecados dos meus antepassados. Eu sei que houve pessoas mentirosas, pessoas orgulhosas, pessoas iradas, pessoas imorais, pessoas que gostaram de pecados sexuais. Por favor, Senhor, derrame o sangue de Jesus para quebrar essas cordas malignas que ficaram em mim. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Deus gosta, é isso que Jesus gosta. A sinceridade do nosso coração, de nós queremos verdadeiramente abandonar esses pecados. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá em Êxodo 20, povo abençoado. Em Êxodo 20. Oh, glórias. Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 20, no versículo 5. Êxodo 20, no versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a herança e a quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aleluia! Glória a Deus. Quer dizer que Deus, povo abençoado, aqui na sua misericórdia, se nós se apegarmos a esse primeiro nível aprofundado em nossas vidas, nós vamos receber misericórdia do Senhor. Ou seja, Ele vai quebrar essa fonte de mal, essa fonte de malignidades, de gerações e gerações que se passaram pecaminosas e que recaíram sobre nós. Ou seja, Ele é fiel aqui, Ele mostra muito claramente que Ele é um Deus zeloso, é um Deus que te guarda. E Ele perdoa até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aleluia, povo abençoado. Glória a Deus. Porque isso, povo abençoado, é muito fatal, é muito fatal. E nós vamos ver isso mais aprofundado. Ainda nós vemos ainda no nível ainda básico, mas ainda nós vamos ver esse primeiro nível muito mais aprofundado. Então até aqui nós sabemos que pecados recaem sobre gerações e gerações, até a quarta geração, até gerações, porque todos nós, pelo erro de Adão, todos nós pequemos. Aleluia! E Deus quer que nós se lave no sangue de Jesus, para que só assim nós se desligue, quebre essa cadeia no mundo espiritual que te prende, ou seja, os pecados dos nossos parentes, dos nossos antepassados. Aleluia! Porque o que nós herdamos, povo abençoado, não é o carro deles, não é a riqueza deles, nós podemos ganhar isso, digamos, em herança, digamos, se nossa mãe morrer, pai morrer, você recebe a herança e recebe casa, isso e aquilo, parte da herança. Mas o que você recebe de fato dela é a herança de pecado dela, dos seus pais. E os seus pais receberam a herança do pecado dos antepassados e assim vai. Porque o pecado ele vai de gerações e gerações e gerações, nunca cessa. Aleluia, nunca Glória a cessa. Deus. Por isso se lave no sangue de Jesus, purifique-se no sangue de Jesus se você quiser ver a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Porque o que vai nos salvar, povo abençoado, é o arrependimento. E Deus quer um arrependimento completo. 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 Ou seja, nos 4 níveis. Arrependimento de pecados nossos antepassados. Confissão. Se arrepender pelas suas justiças. Se humilhe e se arrepender. Porque Deus é santo e você é imundo. Aleluia. Glória. Isso é humildade, povo abençoado. Isso é humildade. Vamos em Deuteronômio, povo abençoado. Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. Aleluia. Glória a Deus.
Deuteronômio 5. Cinco, 9. Não te prostrará diante dele, nem prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelo pecado de seus pais. Olha só. Que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração daquele que me despreza. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Glória a Deus. Aleluia! Ele te perdoa, povo abençoado. Ele te perdoa. Basta nos arrepender. Eu não falo só, Senhor, me arrependo isso, não. Completo. Aleluia! Completo. Todos os pecados você tem que se arrepender diante do Senhor por cada pecado que seus parentes cometeram lá. Se arrepender pelo pecado dos antepassados para que o sangue de Jesus quebre essas cordas malignas. Aleluia! Glória a Deus. Então o pecado vai sair. O pecado sai, povo abençoado. O pecado sai porque o sangue de Jesus é muito poderoso. Você vai olhar para si mesmo e vai perceber que, olha só, o pecado saiu, eu não tenho mais aquele costume, aquele hábito. Glória a Deus! Aleluia. Olha só, e eu vou caminhando, caminhando até chegar à estatura do varão perfeito. E você verá a diferença. Você verá a diferença que o sangue de Jesus é poderoso. Então vamos lá, povo abençoado, em 1 Reis. Aleluia. 1 Reis. Agora vamos ver um exemplo, povo abençoado. Vamos ver os exemplos de vida para nós testificarmos. 1 Reis, no versículo 21. Primeira Reis, Primeira Reis 21. Primeira Reis 21. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós podemos ver, povo abençoado, no versículo 21, 29. Capítulo 21, versículo 29. Primeira Reis, capítulo 21, no versículo 29. Aleluia. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Aleluia. Visto que se humilhou, eu não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Nós podemos ver aqui, povo abençoado, no capítulo 21 de Primeira Reis, nós podemos ver aqui que Deus, povo abençoado, no versículo 18. Vamos entender isso aqui passo a passo. No versículo 18 de 1 Reis 21, diz assim: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga assim, diz o Senhor: você assassinou o homem e ainda apossou de sua propriedade. Assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. No versículo 21, de 1 Reis 21. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, seja escravo, seja livre. Farei a sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Bassá, filhos de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Olha o nível de juízo, povo abençoado. Olha o nível de juízo que Deus fez para Acabe, o rei de Israel. Olha o nível muito alto de juízo insuportável que esse Acabe ia sofrer. E ele viu o juízo de Deus, e no versículo 29, vamos em versículo 29. No versículo 29, lá no último versículo do capítulo, você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado. Aleluia! Ele se arrependeu, povo abençoado. Ele se arrependeu. O arrependimento pode nos salvar.
Nós sabemos que já foi decretado o juízo para as nações. Nós sabemos que há uma guerra nuclear aqui diante de nós. A guerra de Israel começou. Tudo o que está acontecendo em nossa volta é juízo de Deus e, por outro lado, avivamento. Esse juízo de Deus está chamando para nós nos arrependermos profundamente, povo abençoado. Profundamente. E eu não falo de arrependimento superficial, arrependimento de 10 minutos. É arrependimento detalhado, povo abençoado. Pecado por pecado. Aleluia. Glória a Deus. É, Senhor, me arrependo dos meus pecados, me perdoa e acabou e fechou. Não. Detalha. Pecado é pecado, povo abençoado. Eu me arrependo pela mentira no dia de hoje. Eu me arrependo pelos meus olhos que viram porcaria, que viram nudez, que viram... É detalhado, povo abençoado. Nós não podemos esquecer isso. Aqui Acabe, ele se humilhou num nível muito profundo de arrependimento. Olha o nível profundo no versículo... Olha no versículo 27. Olha o nível de arrependimento que ele fez diante do Senhor. Quando Acabe ouviu essas palavras, ou seja, ele viu o juízo. Quando Acabe viu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu de pano de saco e jejuou. Glória a Deus. Passou a dormir sobre os panos de saco e agia com mansidão. Olha o comportamento mudado do homem. Aleluia. Aleluia. E ele foi perdoado, povo abençoado, porque Deus falou para ele aqui, Deus falou para Elias, o tebista Elias: você notou, Acabe, que se humilhou diante de mim? Ou seja, ele se arrependeu. E o que aconteceu com aquele juízo e com aquela enormidade de pecado que ele praticou? O que aconteceu com aquele nível de pecados que ele praticou? E ele estava à mercê a espada já estava sobre ele. A espada do juízo já estava sobre ele e ele estava com pecado. O que aconteceu, meu abençoado, com esse pecado? Vamos continuar. No versículo 29, de novo. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça sobre o seu reinado. Mas, olha só, onde o pecado recaiu? Mas durante o reinado do seu filho. E o seu filho nem nasceu. Aleluia! Significa que o pecado vai recair sobre o filho dele que vai nascer durante os tempos em que ele estiver na terra. Aleluia, povo abençoado. O pecado, ele cai no filho. Ou seja, povo abençoado, é só para mostrar para nós que pecados que os nossos antepassados, a nossa mãe fez, todos os nossos parentes fizeram, recai sobre nós, povo abençoado. Recai sobre nós. É um nível muito sério na palavra do pastor Diego de dizer: não, isso aí o pastor está falando de boca para fora. É um caso muito sério, povo abençoado, muito sério. Há pessoas que vão ficar no arrebatamento porque não se arrependeram adequadamente, não se arrependeram profundamente. Aleluia! Esse ministério é um ministério de arrependimento. Aqui nós temos um relógio de oração, nós temos o clamor da meia-noite, nós temos arrependimento, arrependimento e arrependimento. Porque o arrependimento tem que ser completo. O sangue de Jesus tem que te lavar. Entenda-se que arrependimento é o sangue. E cada vez que você se arrependa, mais sangue em sua vida vai te purificando. E vai te purificando até você se tornar a noiva perfeita de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No momento em que você parar de se arrepender é o dia que você cai. No momento que você esquece de se arrepender é aonde esquece de se arrepender. Esquece um dia, esquece dois, é o dia em que você está totalmente distante de Cristo. E você tem que cada vez se aproximar dele. E eu só me aproximo do Pai quando eu estou se arrependendo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que apegarmos nesse primeiro nível. Então vamos em Gênesis 32, por abençoado. Em Gênesis 32, outro exemplo clássico. Exemplo clássico. Em Gênesis 32, nós podemos ver outro exemplo na Bíblia do primeiro nível de arrependimento, que o pecado recai sobre o filho, e o filho sobre o pai, e isso e aquilo, e nós temos que quebrar pelo sangue de Jesus. Aleluia! Gênesis 32. Gênesis 32, no versículo 26. Aleluia.
Aleluia. Então o homem disse, 24, no versículo 24. Gênesis 32, 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa de forma que a deslocou, enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E o homem lhe perguntou, qual é seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aleluia, ele lutou com o anjo Jacó. Jacó era, nós podemos saber pela Bíblia que Jacó era trapaceiro mentiroso. Aleluia, todos nós sabemos disso. E sabemos disso que quando ele lutava com o anjo, ele foi uma demonstração de arrependimento, para quebrar a carga maligna que ele estava sobre ele, por pensado. Porque Abraão mentiu, Isaac mentiu e agora Jacó mentiu. Nós sabemos que Abraão era o pai, o pai de Isaac. Isaac também mentiu, também imitando o erro do pai. E agora Jacó também mentindo. Ou seja, povo abençoado, a mentira recaindo sobre os homens de Deus. Eu falo homem de Deus de alto nível, povo abençoado. Ou seja, povo abençoado. E ele era Jacó trapaceiro, mentiroso. E ele só poderia governar a nação de Israel se ele trocasse o nome dele, porque o nome dele era muito corrupto. Então Deus testou ele e ele começou a se arrepender ali na forma de luta com o anjo. Ele lutou com o anjo e ele não largava o anjo até ele abençoar ele. Ou seja, povo abençoado, ele está ali querendo verdadeiramente mudar, se converter, quebrar a maldição que estava sobre ele, sobre a mentira dos seus antepassados, a trapaça, tudo que estava sobre ele. Ali foi um arrependimento que agora Deus falou para ele e falou assim para ele, agora você não será mais Jacó, mas Israel, ou seja, um nome novo, o nome que agora ele vai viver uma vida nova. Glória a Deus, aleluia. Toda a carga maligna que estava sobre ele foi retirado. Agora ele está apto para apacentar as ovelhas de Israel. Aleluia! Glória a Deus. Agora ele está apto. Ou seja, agora ele tem um novo nome. Israel. Israel. Aleluia! Glória a Deus. Então nós podemos entender, povo abençoado, que somente o arrependimento pode ser ali o momento decisivo de quebrar pecados malignos em nossa vida. Aleluia! Porque há pecados que nós herdamos. E eu falo todos os pecados nós herdamos. Ou seja, nós não herdamos só a mentira, nós herdamos a prostituição, o pecado sexual, todos. Ou seja, é um arrependimento profundo e constante. É uma luta. Se Jacó lutou com o anjo, nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Jejuando, se arrependendo, orando, se arrependendo nesse primeiro nível de arrependimento, até que o pecado sai. Se você não está lutando contra o pecado, você está cada vez mais distante do reino do céu. Porque a noiva que vai entrar é uma noiva sem pecado. Ou seja, é uma noiva que está se lavando todo dia no sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia, povo abençoado. Então nós podemos ver aqui dois exemplos clássicos, povo abençoado, de arrependimento muito profundo, povo abençoado, muito profundo. E que nós temos que quebrar essas cordas malignas que estão sobre nós. Mas, pastor Diego, eu não vejo pecado em mim, eu estou certo. Mas você tem que se arrepender, você é pecador. Nós temos que arrepender sempre. O arrependimento nunca para. O arrependimento é uma linha que você caminha e nunca cessa. Você vai continuar pecando. E hábitos e comportamentos nossos, talvez, que não saem. E a gente continua sempre ali, na tecla, batendo. E você ainda não se arrependeu daquele pecado verdadeiramente. Ou seja, você precisa quebrar a barreira espiritual que te prende com algum parente lá,
da sua geração, seu tataravô, seu bisavô, tem algum pecado deles lá que está manifesto na tua vida, que você só vai quebrar se você chorar e se arrepender, para que Cristo quebre essa maldição. Aleluia!